Seu corpo está inflamado. E talvez você esteja achando que isso é apenas idade, hormônio ou metabolismo lento. Mas presta atenção numa coisa importante logo nos primeiros minutos desse vídeo, porque isso pode explicar por que tanta mulher sente que o corpo mudou completamente. Não é normal acordar cansada todos os dias. Não é normal sentir o abdômen pesado, mesmo comendo pouco. Não é normal terminar o dia com a barriga dura, o rosto inchado, as pernas pesadas e aquela sensação de que o organismo inteiro está travado. E talvez o mais perigoso seja isso. A mulher começa a acreditar que aquilo virou seu novo normal. Só que muitas vezes o problema não é apenas gordura. É inflamação corporal silenciosa, inflamação causada por excesso de açúcar, sono ruim, intestino sobrecarregado, estresse constante, ultraprocessado, retenção e sedentarismo. E enquanto o organismo permanece inflamado, ele responde pior a tudo. Pior a fome, compulsão, retenção, disposição e metabolismo. O chá de hoje entra exatamente nesse ponto. Não como mágica ou detox milagroso, mas como um apoio funcional extremamente interessante. E hoje você vai entender tudo. Como preparar corretamente, quanto tomar, qual o melhor horário, quanto tempo usar e quem deve evitar. O preparo de hoje usa cúrcuma, gengibre e alecrim. Mas calma, porque existe lógica real aqui. A cúrcuma é uma das plantas mais estudadas por causa da curcumina, um composto associado ao contexto inflamatório e oxidativo do organismo. O gengibre entra porque corpo inflamado frequentemente também está digestivamente lento. E o alecrim aparece como apoio para a sensação de lentidão física. Agora presta atenção, porque aqui está um erro gigantesco da internet. As pessoas transformaram cúrcuma numa agressão metabólica. Fervem durante 20 minutos, misturam tudo aleatoriamente e depois dizem que o chá irritou o estômago. Claro que irritou. Planta medicinal precisa critério. Agora vamos ao preparo correto. Você vai usar uma colher de chá rasa de cúrcuma em pó, 2 fatias finas de gengibre fresco, um pequeno ramo de alecrim e 300 ml de água. A água deve aquecer até o momento em que começam pequenas bolhas no fundo da panela. Não precisa fervura violenta. Coloque o gengibre primeiro e mantenha fogo bem baixo por cerca de 3 minutos. Depois desligue. Só então entram a cúrcuma e o alecrim. Tampe imediatamente. Infusão entre 7 e 8 minutos. Depois coe. O aroma correto desse chá é quente, herbal e confortável. Não deve parecer agressivo nem impossível de tomar. O melhor horário costuma ser entre o meio da manhã e o meio da tarde, ou após o almoço, quando sente a digestão lenta. Não adianta tomar isso junto com excesso de açúcar e noites mal dormidas esperando milagre. O chá ajuda um organismo que começou a cooperar. Muitas mulheres percebem melhora primeiro no corpo, antes da balança. Acordam menos inchadas e a barriga fica menos rígida. Seu corpo piora mais, de manhã depois do almoço ou à noite. Comenta discretamente aqui embaixo. Pessoas com pedra na vesícula, gastrite ou uso de anticoagulantes precisam cautela. Natural não significa usar sem critério, mas quando usado corretamente, esse chá pode se tornar um apoio extremamente interessante. Quando o corpo começa a desinflamar, ele volta a responder. Existe uma coisa que quase ninguém fala sobre inflamação corporal depois dos 40. Ela muda completamente a forma como você vive dentro do próprio corpo. E talvez seja exatamente por isso que tantas mulheres dizem frases como: parece que meu corpo não reage mais, não consigo emagrecer, acordo cansada, me sinto pesada o tempo inteiro. Porque inflamação leve e contínua não aparece apenas em exame. Ela aparece na rotina, na dificuldade para levantar, na fome exagerada à noite, na retenção, na barriga estufada, na compulsão, na sensação constante de lentidão física. E existe uma combinação extremamente comum hoje: mulher cansada, sono ruim, muito açúcar,
intestino irritado, estresse elevado e excesso de alimento industrializado. O organismo inteiro entra em defesa. Agora presta atenção numa coisa importante. O corpo feminino amadurece metabolicamente. Depois dos 40, ele costuma responder pior ao excesso constante. Açúcar pesa mais, sono ruim pesa mais, sedentarismo pesa mais, excesso alimentar noturno pesa muito. E talvez o maior erro da internet seja transformar emagrecimento e desinflamação em punição. Mais restrição, mais sofrimento, mais agressão. Quando muitas vezes o organismo precisava exatamente do contrário. Menos excesso inflamatório. É aqui que a cúrcuma faz sentido. Ela não entra como queimadora de gordura. Ela entra como planta funcional dentro de um contexto metabólico mais inteligente. E agora vem uma informação importante que quase ninguém explica direito: a absorção da curcumina. Talvez você já tenha ouvido alguém dizendo que não funciona. Muitas vezes o problema não é a planta, é o uso errado. Existe um composto chamado piperina, presente na pimenta do reino, frequentemente citado em estudos relacionados à biodisponibilidade da curcumina. Por isso, algumas pessoas adicionam uma pitada mínima de pimenta ao preparo. Mínima. Não é para transformar o chá numa agressão digestiva. E aqui entra uma observação importante. Quem tem gastrite, refluxo ou sensibilidade gastrointestinal deve evitar. Individualidade importa. Agora vamos falar do gengibre. O gengibre virou praticamente um símbolo de chá para emagrecer, mas o uso inteligente dele é muito mais interessante. Muita mulher inflamada também está digestivamente lenta. A comida pesa, fermenta, o intestino trava, o corpo retém, a barriga endurece. Quando a digestão melhora, o organismo frequentemente desinflama junto. E talvez seja exatamente por isso que tantas mulheres relatam sensação de leveza corporal. Agora soma isso ao alecrim. O alecrim possui tradição antiga ligada à digestão, circulação e sensação de disposição física. E existe uma coisa muito interessante. Mulheres inflamadas frequentemente relatam sensação de corpo travado. Quando circulação, digestão e retenção melhoram, essa sensação muda muito rápido. Agora presta atenção nisso porque talvez seja a parte mais importante do vídeo inteiro. O chá sozinho não vence uma rotina inflamatória. Se a pessoa vive no açúcar, dorme mal, come ultraprocessado diariamente, vive ansiosa, não se movimenta, o organismo continua inflamando. O chá ajuda. Mas o corpo precisa parar de apanhar diariamente. E talvez seja exatamente isso que tanta mulher ainda não percebeu. Não é apenas sobre o que ela toma. É sobre o que ela faz o corpo enfrentar todos os dias. Agora deixa eu te perguntar uma coisa importante. O que mais te incomoda hoje? Barriga dura, retenção, cansaço ou compulsão? Comenta uma palavra só aqui embaixo. Dependendo do que mais aparecer, eu posso trazer a sequência específica de chás. E isso ajuda muito a comunidade do canal crescer na direção certa. Agora uma observação extremamente importante. Qualidade da planta. Cúrcuma ruim entrega resultado ruim. Alecrim velho perde potência. Gengibre velho praticamente perde vida. Fitoterapia séria começa na qualidade da matéria-prima. E talvez por isso tanta gente diga que chá não funciona. Às vezes o problema não era o chá, era tudo em volta dele. Agora eu quero que você entenda uma coisa antes de terminar esse vídeo. Talvez seu corpo não esteja simplesmente acima do peso. Talvez ele esteja cansado, inflamado, sobrecarregado, tentando sobreviver no meio de excesso alimentar, excesso emocional e excesso de estímulo diário. E existe uma diferença enorme entre metabolismo lento e organismo inflamado, porque um corpo inflamado retém mais, dorme pior e tem mais compulsão, tem menos disposição, responde pior ao emagrecimento e vive numa sensação constante de peso físico. Por isso eu gosto tanto desse chá quando ele é usado da forma correta, não como espetáculo ou promessa milagrosa, mas como apoio real de desinflamação corporal.
Agora vamos organizar exatamente como usar esse protocolo sem erro. Quantidade: 1 xícara por dia inicialmente. Volume: entre 200 e 300 ml. Melhor horário: meio da manhã ou meio da tarde. Médica. Canal Sério precisa deixar isso claro. Mas é verdade que muita mulher passou anos inflamando o organismo sem perceber o impacto de açúcar constante, sono ruim e estresse contínuo. E talvez seja por isso que protocolos simples começam a funcionar tão bem quando feitos corretamente. O corpo finalmente